Já tenho 30 vou completar 34 anos agora, em janeiro, do ano que vem, 2025. Não estou falando isso porque me acho, não. Pelo contrário, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei de nada. Mas quando a gente vê também que os nossos ancestrais já traziam essa caridade de iluminação, né, que eu digo do magnetismo, é a caridade em forma fluídica. É uma das caridades mais bonitas que a gente tem, né? Tem um trecho do Evangelho que cita que Pedro diz assim: eu não tenho ouro, né? Eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não sei se você sabe desse trecho. E aí ele cura uma pessoa. Como é que ele curou essa pessoa? Com o magnetismo dele, né? Então, é essa bênção que nós temos e não precisa de aquisição financeira para fazer, né? Precisa da nossa disposição. Aquela fé, a fé, né? A vontade de querer, que a gente acabou de ler no Evangelho. A vontade de querer, eu quero ajudar, eu quero fazer. E aí, claro, magnetismo pessoal de Jesus. Magnetismo pessoal de Jesus que arrastava multidões. Então, quem olhava Jesus, quem ouvia ficava curioso para conhecer, né? Tem no livro Paulo Estevam. Quantos não ficaram curados só de ver, né? Tem no livro Paulo Estevam que aquele Gamaliel foi o que curou Paulo, ele ficou cego, né? Você confunde Gamaliel e o que? Ananias. Ananias, obrigado. Você confunde Ananias com Gamaliel. Aí conta ele para Paulo, contando como ele se converteu, né? Como é que ele ficou apaixonado por Jesus, né? A paixão no sentido do que é mais belo. E aí ele disse que foi quando Jesus estava indo para a crucificação e olhou para ele. Só o olhar magnético de Jesus transformou aquele homem, né? Então, o olhar da gente, né, de amorosidade, de apoio, de acolhimento, né? Todos nós sabemos, um olhar diz tudo, não diz? Olha para a pessoa e desmonta a pessoa, né? A pessoa se sente mal. E olha para a pessoa se sente, como diz assim, meu santo bateu com dela. Um olhar só. Poxa, adorei aquela pessoa, né? Só por olhar, a pessoa conversa muito, né? Às vezes, como eu fazia com meu avô não falava nada, às vezes eu gostava só de estar perto do meu avô, só sentir. Hoje eu sei o que era, eu não sabia o que era naquela época, eu só dizia assim: eu adoro ficar do lado do meu avô. Hoje eu sei por quê. Eu adorava o quê? O magnetismo do meu avô. E você pode estar até de costas, se tiver alguém olhando para você, você sabe que tem alguém olhando para você, né? Exatamente. Então, são esses poderes magnéticos, né, que nós temos, né, Luciano? Todos nós temos. Agora é saber utilizar, né? Porque para fazer para o mal a gente sabe fazer, né? Para inveja, para um monte de coisa a gente sabe fazer. Para mostrar a plantinha. A gente é craque nisso, né? Mas para fazer o bem, aí a gente precisa de um esforço maior porque a gente não está acostumado, né? Mas aí depois vai se tornando uma coisa natural. Eu vou fazer algumas demonstrações aqui, como o tempo é muito escasso no momento, mas eu creio que vai ajudar vocês a compreenderem, né? Então eu vou fazer umas demonstrações com essa questão do sono magnético, né? Que é justamente a gente utilizar as movimentações ou as técnicas magnéticas, como o Kardec pediu para a gente estudar lá naquela obra que eu citei para vocês, né? Catálogo Racional, que essa obra ela é uma obra pequenininha, né? Um livrinho pequeno que ficou dentro da Revista Espírita, a Revista Espírita de Abril. Kardec desencarna em março, mas a Revista Espírita de Abril já deixou pronta. E nessa Revista de Abril tinha um presente para a gente nela lá, que era justamente a última obra de Allan Kardec, o Catálogo Racional, né? E nessa obra fala como é que a gente pode, né, ter uma biblioteca, e dentro dessa biblioteca, né, aí eu vou trazer aqui com mais facilidade para vocês, já que a gente estuda para isso, né? O que é que os magnetizadores trabalhavam? O que é essa história de sono magnético, né? Esse sono provocado pelo magnetizador, que está cheio na Revista Espírita, nas obras dos magnetizadores, dentro das obras de Kardec também. E muitas vezes quando Kardec falava de sono, ele não estava falando de sono natural, ele estava falando de sono magnético. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui. E dentro desse sono magnético a gente pode fazer alguns testes, como por exemplo a catalepsia e a letargia, que a pessoa fica totalmente mole, né? A catalepsia, a pessoa pode ficar com umas partes do corpo sem movimentar. E a letargia, a pessoa fica parecendo aqueles bonecos de pano, né? Você vai dar um toque assim para nos plexos, com relação aos centros de força, os plexos, os chakras, que o pessoal, os hindus falam, né? Chakras que a gente, como espírita, chama de centros de força, ou centros vitais, como a gente fala também nas obras de Jacobero. Eu vou falar também sobre isso, né? Principalmente alguns pontos interessantes, porque a gente tem diversos centros de força, né? Por exemplo, aqui em cima, voltado para o alto, nós temos o coronário. Aqui na testa frontal, laringe, aqui na altura, né, da tireoide para a tireoide. Aí você tem o cardíaco, na altura do coração. Aí você tem um centro menor aqui, que eu considero hoje, né, que é o timo. Aqui no timo, que é muito importante para a nossa imunidade. Um centro de força menor, um centro de força secundário. Gástrico, né?
Porque se você pegar o osso externo, se o osso externo é o osso mais duro que a gente tem aqui, ó, no meio, se você pegar aqui, você vai sentir que ele acaba, quando ele acaba mais ou menos 2 dedos, é o gasto. Né? Sempre que fosse muito poderoso, um chakra muito poderoso, que a gente utiliza muito para doar energia. Quando a gente começa a magnetizar, o primeiro vai começar, a gente chama de usinar, ou seja, gerar energia para sair das nossas mãos, através do olhar, através do sopro, né? São as técnicas magnéticas. Tem o esplênico. Hoje a gente fala muito do esplênico, porque no tratamento da depressão, que vocês aqui ligaram, já tiveram muito treinamento sobre depressão, e Jacó sempre, cuidado com o esplênico, trabalha bem o esplênico, dá muito dispersivo no esplênico, né? Por quê? Porque aqui em cima do baço tem um centro de força, ele não está para frente, nem está de lado, ele está a 45 graus aqui, né? Esse centro de força que fica em cima do baço, ele também está ligado não só à depressão, mas é um dos principais com relação à depressão, né? Na altura do umbigo, umbilical, né? Mais ou menos nessa altura do umbigo, voltado para frente também, umbilical. O genésico na genitália da gente, voltando para frente. Embaixo aqui, ao oposto do coronário, nós temos o períneo, apontando para o chão. Eu digo que é a nossa conexão com a Terra, né? Essa aqui é a nossa conexão com as galáxias, né? Com Deus, com a espiritualidade maior. E esse do períneo é nosso contato com a nossa mãe, nossa querida mãe, né? Nossa mãe Terra, que é apontando para o chão. E dentre eles também temos as pernas, que tem vários centros de força. Embaixo dos pés nós temos 2 centros de força também, o centro de força secundário, né? Os chakras secundários, que são os plantares. Por isso que é maravilhoso, eu acho que vocês sabem, né? Andar pé descalço, e principalmente na areia ou na grama, né? Que a gente está absorvendo nas bênçãos da mãe Terra, né? Voltando para o centro de força, aqui nós temos o humeral, né, na altura do plexo braquial. É muito ligado também ao movimento das mãos, né, dos braços. Esse plexo braquial, que é o tal humeral, e esse humeral também está muito ligado às questões espirituais. Por isso que as pessoas, quando estão sendo envolvidas espiritualmente, seja medicamente, seja por questão de perseguição espiritual, né, sentem essa parte pesada, dolorida, né? Então é bom dar uma atenção especial ao humeral, né? E aqui atrás do umbigo nós temos um centro de força ligado à pressão arterial, que é o segmento. Alguém tem problema de pressão alta aqui? Então, nesse centro que a gente vai trabalhar, fazendo dispersivos nessa região durante 3 minutos. E aí, não é que vai curar, tá, gente? Mas vai ajudar. Porque no magnetismo nós estamos enquadrados, digamos assim, porque assim, dentro do SUS, nós estamos enquadrados como práticas integrativas e complementares. Ok? Então, aqui, se vocês quiserem ajudar as pessoas, nada de dizer, olha, deixa eu tomar a medicação, jamais. Né? Quem precisa tomar, quem tem problema de depressão precisa tomar a medicação. Mas você trabalhando, você vai notar que essas medicações, muitas vezes os médicos até diminuem o poder dela até pedir uma medicação. Isso não somos nós, magnetizadores, que vão fazer, são os médicos que vão fazer, que vão sentir essa necessidade. Como aconteceu comigo, um senhor que estava com depressão, estava com problema de depressão. Depressão e pressão arterial também alta. E aí eu disse, não, vou fazer o TDM, que você já conhece aqui, mas eu vou falar. O TDM é o tratamento da depressão pelo magnetismo, e eu fiz o processo da dispersão no merimento durante 3 minutos, e resultado, quando foi à noite, ele estava tomando medicação para baixar a pressão, só que precisava verificar, né, antes de dar a medicação. E o pessoal não verificou lá, não tem equipamento talvez. E aí o que aconteceu? Ele já estava bem, eu já tinha tratado isso, e aí ele tomou a medicação e desmaiou, porque a pressão já estava normal, ele tomou a medicação e a pressão caiu. E aí o filho dele evangélico, no outro dia, ficou me esperando lá no portão. Olha, cuidado, você ia matando meu pai, não foi isso. Mas aí foi bom para ele ver que existem essas coisas, né, como eu costumo dizer, essas coisas. Então, o médico foi ao médico, o médico tirou a medicação da pressão e apenas colocou uma medicação para manutenção. Né? Ou seja, uma medicação a menos, né? Então é muito legal quando a gente trabalha esse magnetismo, fazendo essa caridade de forma fluida, como eu costumo dizer, porque nós ajudamos as pessoas a se livrarem ou amenizarem a quantidade de medicação que está tomando, não é verdade? Mas nós temos que fazer esse dever de casa, nós estamos na matéria, né? Qual é o dever de casa que a gente tem que fazer? Vamos mostrar aí para o pessoal ver a técnica do modelo? Vamos fazer.